Hoje eu vim trazer a aula para vocês das etiquetas escolares e antes da gente começar a personalizar as etiquetas, eu quero falar para vocês sobre tamanhos e explicar sobre os tamanhos para que vocês saibam explicar aí para os clientes de vocês também. Bom, a primeira coisa aqui é que vocês precisam ter uma base do tamanho das etiquetas. Isso não significa que você tenha que fazer nesse tamanho aqui. Você pode adequar aí o tamanho da etiqueta ao tamanho que você quer, ao tamanho que você quer que caiba mais etiquetas na folha. Vai depender muito do que você quer entregar para o seu cliente. Mas aqui hoje eu trouxe uma média para vocês de tamanhos para que vocês tenham uma base para como vocês fazerem o tamanho das etiquetas de vocês. Como vocês estão vendo aqui, o tamanho da etiqueta P, que é a etiqueta para lápis, né? Lápis, caneta, lápis de colorir, canetinha, é o P, que é o de 5 centímetros de largura por 1,5 de altura, tá? Então, esse daqui ele vai servir para lápis, canetinha, né? Lápis de escrever, se a pessoa quiser colocar aí nas canetinhas, nos lápis de colorir, nos lápis de escrever, esta daqui vai ser a medida. A outra medida que nós mais utilizamos é a medida M, que é o tamanho 3,5 de altura por 5 centímetros de largura. Esse tamanho aqui é um tamanho que, digamos que ele serve para quase tudo, tá? Então, aí vai depender do que o teu cliente pede. De repente, ó, tem mães que é pro prézinho, né, para as escolinhas, então tem que colocar naqueles potinhos de glitter, tem que colocar nas colas, tem que colocar nas pastas, nos cadernos, na cola, enfim, esse digamos que é um tamanho padrão. Eu também gosto muito de fazer as M do tamanho de 2,5, tá? Eu gosto de vir aqui, ó, eu gosto de fazer a M aqui, pessoal, não se preocupe que vai ter aula específica para estúdio e para Pixelab, eu só estou dentro do estúdio para mim poder mostrar para vocês o tamanho, tá? Fiquem tranquilos. Então, aqui eu gosto também de fazer bastante a largura de 4 centímetros por 2,5 de altura, tá? Eu gosto bastante desse tamanho também. Por que que eu gosto desse tamanho como a M também? Porque, ó, você pode ver, eu vou colocar ela de uma cor preta para vocês enxergarem. Ela é um pouquinho menor, então, como eu tô falando pra vocês, pra colocar em cola glitter, pra colocar em outras coisas menores também, apontador, essas coisas assim, é legal esse tamanho de 4 centímetros por 2,5. Então, você pode fazer tanto 3 centímetros de altura e 5 de largura, quanto 4 de largura com 2,5 de altura pro tamanho M, ok? Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante de 2,5 de altura por 4 de largura, que dá pra bastante coisa aí, tá? Então, vocês decidam aí qual vocês vão querer fazer. E essa M aqui cabe em pasta, em cola, apontador, né, em basicamente tudo. Então, se vocês quiserem mudar pro tamanho, ó, 2,5 por 4 também vai ser legal. Se você quiser até mudar pra 2,5 por 4,5 também fica legal. Eu gosto de 2,5 por 4, que é um tamanho que eu acho legal, mas eu trouxe aqui um exemplo da M de 3,5 por 5 pra vocês. E temos a etiqueta G. A etiqueta G, ela é a que a gente vai menos utilizar. Por quê? Porque ela é mais pra caderno, pra pasta, pra coisas maiores, né? E geralmente as mães nem pedem muito ela. Geralmente as mães pedem mais essa daqui pra colocar em tudo, tá? Então, estes são os tamanhos. Eu vou anotar aqui até o tamanho dessa daqui pra vocês, ó, que é de 2,5 centímetro, tá? Porque aí fica aí pra vocês, salva aí também, e vocês vão saber que ela é o tamanho M, tá? Eu vou até colocar aqui, porque eu acho que vai ser bacana pra vocês saberem o tamanho dessa daqui como M também, eu acho que é válido, então eu já vou colocar aqui, porque aí vocês podem até tirar um print na hora de vocês fazerem aí, enfim, eu acho que vai ajudar bastante vocês aí, ó. Então, é 4 centímetros de largura por 2,5 de altura, ó. É a M também, tá? Então, tem essas duas opções aqui, ó, tá bom? Tem essas duas opções aqui pra vocês fazerem. Vou colocar até pro lado de cá pra vocês saberem. Eu, particularmente, gosto bastante dessa de 2 por 4, tá? Eu gosto bastante desse tamanho M aqui. Então, é isso. O tamanho vão ser esses aqui que vocês vão fazer. E aí, vocês têm que tomar cuidado na hora de personalizar. Porque essas duas etiquetas aqui, elas são pequenas. Então, o personagem, ele vai ser uma das últimas coisas que tem que aparecer. Tem que aparecer personagem? Tem.
porém você não pode dar foco no personagem, você tem que dar foco no nome da criança, na série que a criança tá, na etapa, porque é uma etiqueta de identificação. Então, não foca no personagem, foca no nome do aluno, na série, no turno, enfim, o que a mãe te pedir para colocar aí. O personagem é apenas um detalhe que você vai fazer para não deixar a etiqueta crua, enfim. Então, esses são os tamanhos que eu indico vocês estarem fazendo aí das etiquetas escolares PMG. Lembrando que a que você mais vai vender é a M, tá? Por quê? Porque geralmente as mães vão querer ela, até para colocar no lápis as mães pedem, tá? Para colocar no lápis. Então aí, um detalhe aqui bem importante também, deixa eu deixar esse detalhe aqui para vocês. Se vocês forem fazer a M como detalhe de lápis, tentem colocar o nome assim, ó. No meio, tá? Ó, eu vou colocar aqui em branco só pra mostrar pra vocês. Se vocês forem fazer essa daqui, vamos pôr a mãe e falar assim, ah, eu só quero a do tamanho M e tal. Tentem colocar de um jeito que o nome da criança fique no meio, tá? Porque aí essa mãe, ela pode dar a volta toda no lápis, tá? E aí ficar o nominho da criança aqui. Se você colocar de lado aqui, provavelmente essa mãe não consegue fazer. Mas a mais indicada pro lápis é essa daqui. Então tenta sempre conversar com a mãe, explicar pra ela que tem as específicas pra lápis e tal. Mas se a mãe te pedir pra tudo, tenta colocar o nome da criança aqui. Aí você coloca o personagem de lado, assim. Porque aí quando a mãe colocar assim, ó, vai dar pra ver o nome da criança, ok? Então, esses são alguns detalhes que vocês têm que saber para vocês fazerem as etiquetas adesivas de vocês, tá bom? Detalhe, qual papel a gente vai usar, tá? Qual papel a gente vai usar para fazer as etiquetas escolares? Papel fotográfico adesivo. Papel fotográfico adesivo. Nós vamos utilizar o papel fotográfico adesivo, ok? De quantas gramas, tá? A gramatura, quanto menor, melhor. Então, tem de 80 gramas, tá? Tem de 80 gramas, tem de 115 gramas e tem de 135 gramas. Se você achar o de 115 gramas é melhor do que o de 135. E se você achar o de 80 gramas é melhor do que tanto o de 115 gramas quanto o de 135 gramas. Quanto menor a gramatura do papel, melhor vai ser para você. Outro detalhe, lembrando que o papel adesivo, ele não ele é resistente à água, ele não é à prova d'água. Então, se a pessoa molhar esse adesivo, ele vai desbotar, ele vai desfazer. Ele é resistente à água, ok? Então, é bem importante vocês deixarem isso na descrição. Não coloquem etiquetas adesivas à prova d'água, coloca resistente à água, ok? Então, esses são alguns detalhes que eu tenho que deixar aqui para vocês. Como que eu vou entregar os adesivos, Camila? Você pode entregar dentro de uma lapela, você pode entregar dentro de uma lapela com um saquinho bem arrumadinho. Você pode entregar os adesivos cortados, ok? Você pode entregar os adesivos cortados. Se você for vender os seus adesivos por folha, se você for cobrar por folha, entregue para a pessoa cortar. Quando você for cortar, não cobre por folha. Por quê? Porque uma folha, ela cabe. Olha quantos adesivos uma folha vai caber esse adesivo aqui. E agora, se fosse esse aqui, seria menos. Então, pensa, se você cobra R$7 na sua folha adesiva, quantos adesivinhos desse você vai ter que cortar? E desse daqui. Entendeu? Então, pensa aí um jeito de uma estratégia de você cobrar por adesivo, que você não saia perdendo. Porque quando a gente cobra por folha, vamos supor que a pessoa fala, você cobra por folha? Tá, então eu quero que caiba 100 adesivos numa folha. Você vai ter cobrado R$7 e a pessoa vai conseguir ter 100 adesivos por R$7. Então, pensa, se você tivesse colocado o preço, tá? Então, tenta colocar o preço por unidade, tenta ver uma média que fique legal pra você, tanto do papel, quanto da folha, quanto da unidade, porque, lembrando, vocês que cortam na tesoura, dá trabalho, até quem corta na silhuete também dá trabalho. Então as pessoas, quando você falar assim, eu cobro por folha, a pessoa vai querer caber muitos adesivos na folha, e esse não é o nosso intuito, tá bom? Porque você vai cortar tudo na tesoura, ou no estilete, enfim. Então vocês precisam ser inteligentes aí nessa questão de precificação, tá bom? Então,
Nas próximas aulas, tanto na aula dos alunos de Pixolab quanto das aulas dos alunos de estúdio, nós vamos fazer na prática dentro do aplicativo e do programa.